Olá, boa noite. Que bom encontrar vocês. Que bom que a gente está aqui na nossa terça-feira online da BRH de Blumenau. Estamos para mais um dia de muita conversa boa. Vamos refletir sobre informações super importantes. Hoje o tema é fantástico e o convidado é muito especial. Eu sou o Diogo, estou na diretoria de conteúdo e é um prazer poder estar com vocês aqui hoje. Lembrando, né, que esse é um evento da BRH de Blumenau. A nossa patrocinadora e mantenedora da BRH é a DLB Tecnologia e o nosso apoiador de gestão é a Garcia Contabilidade. Queremos agradecer a nossa patrocinadora DLB e o nosso apoiador de gestão, a Garcia Contabilidade. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui no Facebook da nossa ABRH. Já quero pedir a vocês que comecem a chegar, participem, mandem perguntas, tragam seus comentários, por gentileza, enviem, né? Compartilhem essa conversa que nós vamos ter, esse nosso agendamento, para todas as pessoas que vocês aí têm conhecimento, para que também venham aproveitar esse momento de conversa. E eu vou chamar já para cá o nosso convidado especial de hoje. O tema é educação financeira em empresas. Está conosco Alexandre Pofo. Alexandre, muito bem-vindo. Bom, eu gostaria de te apresentar, antes de te deixar dar um oi aqui para os nossos colegas. Alexandre, a gente está muito feliz com a tua presença, a gente quer trocar muita informação contigo, gratidão desde já. O Alexandre é educador financeiro, é palestrante, economista, também está, né, como conselheiro na Ordem dos Economistas de Santa Catarina, é fundador do Instituto Realize de Jaraguá do Sul, e é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade aí, Regional de Blumenau, a nossa FURB. Mas a gente sabe que a tua paixão é ajudar as pessoas, né? Tem esse propósito, eu coloquei até a tua frase aqui, vivo meu propósito de despertar nas pessoas seu poder de transformar, da transformação financeira. É muito bom te ter aqui com a gente. Bem-vindo. Uma ótima, não é uma boa noite, uma ótima noite a todos, todos que estão aqui assistindo ao vivo, aqueles que eventualmente forem assistir depois no gravado. Eu quero desde já, Diogo, te agradecer, né? O Diogo, nosso diretor de conteúdo da BRH, e agradecendo o Diogo também, eu quero estender a todos os demais, o Marquinhos, não posso esquecer deles, né? Nosso querido Marquinhos, administrativo comercial. Então, agradecer vocês aí por essa ponte, por esse contato, né, que nós tivemos para trazer, então, esse tema que é tão relevante nas nossas vidas, mas muitas vezes pouco debatido. Então, por este fato, eu quero aqui parabenizar e sou grato a todos vocês. Vamos fazer certamente uma grande live. Com certeza. Assunto importantíssimo em todo momento, e agora parece-me que urgente a gente discutir, né? E você falou, né? A gente sabe que as pessoas elas só discutem sobre dinheiro quando geralmente ele está dando um probleminha, né? Então vamos aproveitar para aprender. Hoje o foco é a gente falar com os gestores, com as empresas, trazer esses benefícios, entender um pouquinho sobre a importância do investimento da educação financeira nas empresas. Eu acho muito legal que a gente comece, eu já queria, nessa abertura, vamos logo para esse tema, porque eu estou com vontade de ouvir, conversar e ouvir também os participantes, podem ir mandando suas considerações. Então, Alexandre, para a gente iniciar assim, um panorama do porquê a empresa, né, as empresas devem investir em educação financeira. Por que você acha ou considera importante o investimento em educação financeira? Bom, vamos lá, Diogo. Antes de mais nada, eu quero ressaltar aqui a todos que nos acompanham que, além do conhecimento técnico, o qual eu prezo teórico, eu quero trazer bastante a parte prática da coisa, tá? Porque teoria até muitos têm. Então, foram nos últimos 5 anos, depois que eu saí das instituições financeiras, das cooperativas que eu trabalhei, né, 16 anos, foram agora 5 anos atuando como consultoria, atuando com mentoria, palestras e workshops, sempre nesta área da educação
e da inteligência financeira. E eu digo isso por quê? Porque essa vivência prática nos permite, né, ou pelo menos me permite, poder traduzir isso para o público e explicar os porquês, os positivos e os negativos de toda a situação financeira. Mas, Diogo, basicamente, eu vejo que a educação financeira deve estar na nossa vida, né? E eu vou logo em seguida complementar o porquê de a empresa estar colocando a educação financeira também no portfólio, porque nós temos 3 pontos, ao meu ver, que nós temos que investir em educação financeira. O primeiro ponto é porque todos nós merecemos uma vida plena, uma vida com mais realização, uma vida com satisfação. Nós estamos aqui para ser felizes, gente. Número 2, nós não tivemos educação financeira na base, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas, você teve educação financeira na escola, na academia, dentro de casa? Porque dentro de casa ainda é a maior escola, né? Então, segundo ponto, falta de educação financeira na base. E terceiro ponto, poder superar momentos de dificuldade, momentos de adversidade, como nós estamos vivendo agora. E, aliás, não só os problemas, tá? Mas as oportunidades também. E eu costumo perguntar para as pessoas, Diogo, logo no início das palestras, né? O dinheiro é a coisa mais importante? Porque, às vezes, até dentro das empresas, quando eu converso com o RH, ou enfim, o setor responsável, né? Aí às vezes pergunto, mas por que, né? Trazer essa questão da educação financeira? E aí eu faço essa pergunta: o dinheiro é a coisa mais importante? E aí eu dou um tempo para as pessoas refletirem. Algumas pessoas dizem, o dinheiro é importante. Não, o importante é a família. Concordo. O importante é Deus, é o trabalho, né? É melhor ter saúde do que ter dinheiro, não é assim? Mas por que eu tenho que escolher? Né? Então, eu faço essa pergunta também de um jeito diferente, tá? Ter um teto é importante? É importante. Ter comida na mesa é importante? Proporcionar uma boa educação para os teus filhos é importante? Se você respondeu que sim, então é porque o dinheiro é importante. E tem um ditado antigo, tá? Antigo, mas faz muito sentido, que diz o seguinte, né? O dinheiro, ele pode não ser a coisa mais importante do mundo, tá? Da vida. Mas, com certeza, ele impacta em todas aquelas que são importantes. O Brasil precisa evoluir. Num ranking de educação financeira, nós estamos na posição de número 74. Uma pesquisa da S&P fez essa tabulação e nós estamos na posição de número 74, tá? As empresas, quando falo em educação financeira para as empresas, eu quero trazer aqui também algumas experiências que eu tive e tenho hoje, né, em parceria com algumas empresas que eu já faço educação financeira. Eu posso aqui, em seguida, nós teremos outras questões, né, Diogo? Sim. Para refletir, mas eu já quero adiantar que alguns trabalhos que eu faço dentro de algumas empresas que percebem nos seus colaboradores, no seu time, através de estudos de caso, através de uma percepção, e aí vai chegar em 3 pontos, né? Que é o turnover, o absenteísmo e a queda de produtividade. Quando a empresa percebe esse ponto, essas questões, e no estudo de caso, ela percebe que o problema é o dinheiro, nesses parceiros que eu tenho, eu entro em campo e faço todo o trabalho de consultoria para esse colaborador. Então, gente, veja, turnover. Quantos colaboradores que entram, né, pedem demissão para buscar uma outra oportunidade? Muitas vezes eles não sabem nem quanto eles ganham na sua empresa. Esses tempos eu fiz um workshop onde eu busquei junto ao setor de RH da empresa todos os benefícios da empresa e eu coloquei num slide o salário do colaborador, salário líquido, e eu coloquei todos os benefícios que o colaborador tinha naquela empresa. Então, vamos lá, vou dar um exemplo aqui, né? Para ele, o salário dele era R$ 1.500, que era salário líquido.
Mas nós somamos todos os benefícios e o salário dele, na verdade, era de R$ 2.600. Entendi. Gente, 52% das pessoas não sabem exatamente quanto ganham. E isso não estou falando só de empresa, tá? Eu estou falando da sociedade. Não Poxa, mensura, não né? saber quanto gasta, Não sabe mensurar, né? Uhum. Não né? sabe. Então, não saber quanto ganha É. pode impactar em turnover. Então, a Uhum. educação financeira dentro da empresa, para mostrar isso para o seu colaborador, para ele ter uma percepção mais clara de quanto realmente é o salário dele. Uhum. Turnover. Número 2, absenteísmo. Eu atendi na consultoria algumas pessoas que estavam frequentemente pedindo para sair, pedindo folgas, pedindo para sair por algumas horas ou até mesmo o dia inteiro para resolver problemas financeiros. Não é que Uhum. está errado, né? Claro que ele tem que Uhum. resolver os problemas financeiros dele. Mas veja, se ele tem problema financeiro com frequência, a tendência é ele eventualmente faltar no trabalho para resolver esses problemas. Tá? Eu não estou aqui dizendo que ele não tem que resolver o problema. Eu só acho que talvez não é essa maneira, talvez, dele, né, resolver estar faltando na empresa. E número Sim. 3, a queda de produtividade. Quando o funcionário começa a perder a produtividade, a desconcentração no trabalho, perda de foco, né? Muitas vezes ele tem problemas de relacionamento com o próprio time. Gente, precisa observar um pouquinho, tá? Às vezes o problema pode ser o dinheiro. Então, quando uma empresa, Diogo, para ir direto ao ponto, ela busca a educação financeira para a sua equipe, ela Uhum. com certeza vai impactar no turnover, pode impactar em turnover, no absenteísmo e na queda de produtividade. Legal. Alexandre, bem legal. Esses são impactos que a gente percebe da educação financeira e às vezes a gente não faz essa relação, não para, a gente, como a gente não tem muita educação financeira no país, né, a gente está aos poucos vencendo, eu gosto de ter sempre um olhar apreciativo, que bom que nós estamos cada vez mais trazendo a educação financeira esse momento, e às vezes as pessoas pensam, poxa, educação financeira é fazer a matemática, é olhar a contabilidade, não está falando disso, né? Exatamente. É importante ter alguns conhecimentos, mas o que a gente está falando aqui é de comportamento, né, em relação à vida financeira. E esse comportamento se reflete na vida e no trabalho. E nós estamos essa noite aqui com Alexandre Pofo. Bem-vindos a todos que já estão chegando. Agradeço aos nossos colegas que estão nos prestigiando. Fiquem conosco. A gente está conversando sobre a importância da educação financeira nas empresas. E nesse momento, o Alexandre está falando para a gente sobre esses impactos, né, que existe aí da educação financeira na vida e no trabalho. O Alexandre, além dessa questão no trabalho, é muito nítido que a empresa que investe na educação financeira, ela começa a receber benefícios, porque o colaborador organizado financeiramente, ele até tem mais energia, porque quando você está com problemas financeiros, você diminui tua produtividade, você vai se sentindo triste, isso provoca problemas até emocionais, físicos, né, Alexandre? Em alguns momentos, a gente sabe aí que tem pesquisas do SPC, Serasa, que mostram que as pessoas, elas somatizam isso na vida, né? Além de todas as questões morais que acabam acontecendo, né? Então, e na vida das pessoas, como é que o impacto disso é nesse escopo, é nas dificuldades tanto de relacionamento, na empresa, o que mais tu pode trazer para a gente nesse sentido, assim? E já parafraseando a próxima pergunta, que entender por que, né, que as empresas devem incluir educação financeira nos seus treinamentos. Você colocou muito bem, Diogo, a questão, o aspecto comportamental do dinheiro. Hoje, minha especialidade é psicologia econômica e economia comportamental. Por quê, pessoal? Porque o dinheiro é emocional. O dinheiro é emocional. 88% das nossas decisões financeiras são hábitos, são crenças que nós, muitas vezes, que vem lá da nossa infância, tá? E se nós não trabalharmos esse aspecto da mentalidade financeira, né, do mindset, dessa programação,
vai ser difícil qualquer planilha, qualquer salário, qualquer emprego resolver a vida de alguém que tem mal trabalhado isso na mente. Então, Diogo, você foi muito bem. E no workshop que eu ministro nas empresas, esse é o primeiro ponto que eu trabalho com os colaboradores, é a mentalidade financeira. É mostrar para ele que não adianta duplicar o salário, triplicar o salário. Se ele não consegue administrar 2.000, não sei se ele vai administrar 2,5. Se ele não consegue administrar 5, talvez ele ache que com 7.000 ele vai resolver a vida dele. Não é verdade. Tá? Então, eu atendo pessoas hoje que ganham 1.500, 1.800 reais e têm prosperidade. E eu atendo pessoas que ganham 50, 60, 88 mil reais e têm problema. Uhum. Então, na vida pessoal, só para finalizar essa parte dos impactos, ele vai chegar no estresse, na tua saúde, num problema psicossomático. Veja, de todas as separações, 53% das separações são motivadas por dinheiro. Mas aí eu quero fazer uma observação. Não é porque lhes falta dinheiro, não é isso, tá? É porque lhes falta diálogo. Falta, muitas vezes, o casal olhar para a mesma direção. Né? A maioria das pessoas em casa não sabe quanto o outro ganha. Quando o casal não sabe quanto o outro ganha, ele pode superestimar, e a tendência é essa, você sempre acha que o outro ganha mais, nunca ganha menos, e aí começa a viver num padrão de vida que não existe. E aí começam as dificuldades financeiras. Né? Então, dentro de casa, o problema pode chegar numa separação, pode chegar num problema de saúde, né? Então, vale a pena, sim, fazer esse investimento na educação financeira. E quando a gente fala da vida pessoal e da empresa, é tudo interligado. Se as coisas estão ruins no meu bolso, dentro de casa, vai chegar na empresa também. Né? Mas aí o que a empresa, então, né, por que ela tem que fazer esse investimento se isso é um problema do colaborador? Porque lá nos valores da empresa, lá nos princípios, nos valores, o que tem lá? Cuidar do colaborador, valorizar o ser humano, né? Funcionário em primeiro lugar. Não é assim que a gente coloca lá? Gostar de gente. No RH 4.0 tem uma matéria muito legal no site da BRH que fala sobre essa questão, né, do RH 4.0. E a gente vai ter que, sim, nós temos que nos envolver um pouquinho mais na vida do colaborador. Né? E dentro da empresa, é fundamental levar os treinamentos, e se tu me permitires, Diogo, eu quero trazer aqui uma pesquisa da Unicamp, com 100 empresas de todo o Brasil. Né? Inclusive, essa frase foi um chamado no nosso post do convite para a live, de que 95% dos profissionais de RH afirmam que os problemas financeiros da sua equipe afetam a produtividade. Por que o RH afirma isso? Porque ele sabe que pode impactar um turnover, que uma queda de produtividade, que o absenteísmo vai dar resultado no resultado da empresa. Vamos aqui agora falar de números, né? Primeiro é o ser humano, tá? Sem dúvida nenhuma. E depois é a empresa, né? Então, vamos lá. Nessa pesquisa que falou que 95% dos profissionais de RH sabem disso, né? O que mais me chamou a atenção foi, depois que a pesquisa foi realizada com os colaboradores na empresa, 87%, pessoal, 87% dos RHs das empresas desconhece a realidade financeira dos colaboradores. 87% desconhece. E quando a gente fala em promover ações que contribuam com a sustentabilidade, com treinamentos, com workshops, com consultorias, apenas 56% de cada 10 empresas, quase 6, já realizaram alguma ação pontual de palestras, cursos e orientações. E o mais interessante, que das 56% das empresas que já fizeram o trabalho, 94% dessas empresas, 94%, obtiveram resultados positivos em relação ao desempenho dos seus colaboradores.
Então, a gente tem aqui 2 pontos a refletir. Primeiro, nós sabemos, no fundo, o que impacta, mas, no fundo, nós desconhecemos a realidade do colaborador. Metade das empresas apenas faz esse trabalho, só que essa metade das empresas que faz o trabalho, quase 100% delas já percebe um resultado no desempenho, na vida profissional do seu colaborador. Entendi. O Pofo, até é muito bacana a gente sair das falas que são de valor para aquelas que geram resultados palpáveis, porque quando a gente fala com o executivo da empresa, a gente vive isso, eu também vivo isso dentro da educação, as pessoas querem ver o resultado, né? Onde é que está a prova de que isso se tornou em um resultado palpável? É claro que existem os resultados sociais, que são inegáveis, né? É importante até a formação da criticidade para que você tenha boas escolhas na vida financeira, mas esse resultado que se traz dessas pesquisas provam aquilo que a gente já fala e sabe, então corrobora, né, para mostrar o quanto é importante essa questão da educação financeira. Eu quero trazer aqui para a gente a Patrícia da Silva, Alexandre, já mandou um abraço aqui para a gente, especialmente eu retribuo para ti, está sendo muito legal falar sobre, né, esse tema nas empresas. O Sérgio Rafael também está agradecendo e dizendo que o movimento está sendo excelente, fala. E a Patrícia, ela traz aqui uma pergunta que eu já quero, pertinente a essas tuas falas, porque você falou antes de mindset, né? E eu acho, assim, Alexandre, eu acho isso tão inteligente a tua fala, porque é exatamente isso, é quando dá o estalo, é quando vira, né? Parece que você cria a mente de orçamento. Você começa, opa, peraí, eu tenho que fazer a conta. Eu sei que eu tenho 5 dinheiros e eu posso gastar 3, 4 dinheiros, e um eu tenho que guardar para o meu futuro, o outro eu tenho que... Então, você vai criando uma racionalidade, né, econômica, né, e aí você vai pautando a vida. Na tua experiência legal que tu está passando dentro das empresas, tem dicas? Como é que você está vendo, às vezes, como é que as empresas começam, já falando do treinamento, que é nosso terceiro bloco, como é que as empresas elas podem começar a incluir? Dicas aí de como é que você vê as empresas incluindo a educação financeira no dia a dia. Bom, vamos lá. Então, eu vou levar 2 exemplos práticos. 2 empresas, uma de Joinville e a outra de São Francisco do Sul. Talvez até as gerentes de RH estejam presentes aqui na sala. Em 2013, eu ainda estava como diretor de operações na cooperativa Acred, em Joinville. Quando nós buscamos uma aproximação com a empresa Gideon Transportes, a maior empresa de transportes de Joinville, com centenas de funcionários, eu comecei a conversar com o RH nesta aproximação e comentei que nós tínhamos um programa de educação que poderia ajudá-los também no desenvolvimento do seu time, da sua equipe, né? E quando eu disse para ela que um dos temas era a educação financeira, eu percebi um certo espanto, né? Não um espanto, mas um espanto no sentido, pois a gente nunca pensou nisso, né? Mas será que realmente é relevante? Será que existe, né, essa situação? E neste momento, Diogo, nós firmamos uma parceria e nos encontros de capacitação e de treinamento da equipe, que aconteciam todos os meses, eles tinham um programa, eu peço perdão, eu esqueci o nome do programa, mas é um programa onde todos os meses os colaboradores voltavam e treinavam alguns aspectos, né? Sem falar dos eventos dos novos colaboradores, tá? Isso é um outro evento. E nesse momento, nós colocamos na pauta a educação financeira. Então, eu mesmo acabava ministrando esses treinamentos, né, na empresa, lá no auditório da empresa, e comecei a trabalhar essa questão do aspecto financeiro. E eu despertei nessa gerente uma interrogação no sentido de observe se talvez aqui dentro da empresa alguns problemas, talvez um pouco mais complexos, não tenham uma relação com o dinheiro. E eu nunca esqueço desse exemplo. Vou contar essa história rapidinha, tá? Muito legal.
né? Tinha um colaborador, né? A gente está falando de motoristas de ônibus, né? E constantemente ele vinha cometendo, vamos chamar assim, de pequenas falhas, né? Só que esse motorista, pela ficha dele, né? Pelo dossiê dele na empresa, era um motorista excelente. Ele tinha todos os cursos em dia, ele tinha cursos de capacitação, ele tinha, assim, até um determinado período, né, ele era uma pessoa, assim, realmente um exemplo, né, dentro da empresa. E, de algum tempo, de algum momento em diante, ele começou a cometer alguns erros, né, chegando ao ponto até de furar o sinal vermelho, né, para você ter uma ideia, que é um erro grave, né. E aí chamaram ele para conversar e tal, e foram perguntando, fizeram um estudo de caso, e ele falou que estava com um certo problema em casa. E aí, esse problema em casa era originado do quê? Do dinheiro. Né? Do dinheiro. Veja só, tá? Dentro dessa empresa também, nós combinamos de fazer uma assessoria, tá? Respondendo direto aí a tua pergunta, o que fazer, né? O que pode ser feito. E eu combinei com essa gerente de RH que a cada 15 dias nós faríamos numa sala que ela disponibilizasse para nós, a cada 15 dias, durante todo o dia, nós estaríamos lá das 8 da manhã até as 18 horas com um colaborador, e eu fui muitas vezes também, né, para poder sentir na pele, na prática, como era isso, e nós começamos a fazer orientação financeira durante 2 dias por mês dentro dessa empresa. Olha, como a gente descobriu, isso eu digo que foi um grande aprendizado para mim e foi uma certeza que eu tive naquele momento que nós deveríamos levar mais informação financeira para dentro da empresa, né? Educação financeira. O número de pessoas que começou a procurar esse serviço foi tão grande, né? Problemas porque não sabia sair do cheque especial, porque não sabe poupar, porque não tem um orçamento e não sabe fazer o controle, como eu posso investir, né, com o meu salário, mesmo com empréstimos, como eu posso conversar em casa sobre dinheiro, e aí a gente criou uma listinha de vários assuntos que a gente estava trabalhando. Então, esse é um exemplo que eu quero dividir, é um exemplo de sucesso, foi muito legal, e o segundo exemplo foi em 2017, a empresa Grupo ArcelorMittal, uma empresa multinacional, que tem uma planta em São Francisco do Sul, onde nós começamos a fazer também consultorias. Aí eu já trouxe até o modelinho aqui, né? Um modelo, uma consultoria formal mesmo, tá? Quando eles identificavam que algum colaborador, depois da avaliação do seu superior, né, tinha algum aspecto que remetia à questão financeira, nós hoje ainda fizemos isso, né? Nós fizemos o trabalho de orientação financeira. Então, fazem 3 anos que eu tenho parceria com essa empresa maravilhosa, que eu quero parabenizar, que é o Grupo ArcelorMittal, e ela faz isso para a sua equipe, tá? Então, eu faço consultorias online ou presencial e também nas semanas de treinamento, né? Aquelas CIPATMA, semanas de treinamento, incluímos em todas elas o tema educação financeira. Então, Diogo, e as pessoas que estão aqui, né? Quem já está fazendo isso, parabéns. Eu sei que nós temos aqui na nossa live gestores, diretores, analistas de RH. Se você já está investindo nesse tema, parabéns, tá? Se você ainda está de forma tímida olhando para esse tema, eu digo a você, aprofunde-se nisso, tá? Um outro exemplo muito legal também, a Oxford Porcelanas, de São Bento do Sul. Fazem 3 anos que anualmente também eu estou lá falando sobre finanças pessoais para a sua equipe, né? Então, a forma como você vai fazer, construa isso com o teu setor. Chame um educador financeiro, né? Construa junto com ele. De que maneira a gente pode trazer aqui para dentro da nossa empresa? Desculpa se eu tomei um pouco de tempo aqui, mas eu acho que os exemplos práticos, eles trazem mais segurança para aqueles que nos ouvem, né? E não te interrompi, porque estávamos nos alimentando
dessa forma prática, a Patrícia já mandou muito bom aqui. Eu vou emendar uma pergunta da Vanessa antes de a gente ir para o próximo bloco, porque tá muito bom os exemplos que você está trazendo. Eu fui anotando aqui, inclusive, as dicas. Esse programa continuado de educação financeira é fantástico e dá para ser doses homeopáticas, né? Para as pessoas não ficarem horas dentro de uma sala tal. Vai fazendo aos poucos, faz por semana, achei muito legal, você trouxe ali 2 vezes era por mês ou por semana que você falou a primeira vez? Eu não... É duas Foram vezes. foram 2 atendimentos por quinzena, né? Por quinzena, olha só. Por quinzena. E vai fazendo, e outra experiência, você está um continuado, isso vai construindo conhecimento, vai trocando, e as pessoas na sala de aula, elas fazem troca, né? É muito bom trazer a turma e conversar, porque as trocas se tornam ricas. Educação financeira não importa, como você falou já no começo, a pessoa, ela recebe um pouquinho, recebe muito, muda a escala, mas o comportamento é muito parecido. Só me permita fazer uma observação, tá? Sim. Muda a escala, né? Muda a régua, né? A régua salarial. Não vai atrás disso aí, tá? Você vai encontrar dentro da empresa pessoas que ganham 10, 15, 20, 30 mil com muita dificuldade financeira. Você vai encontrar pessoas que ganham 1.300, 1.500 e tem prosperidade. E o contrário também é verdadeiro. Vai achar problema em 1.500 e vai achar sucesso em 20, 30 mil. A questão não é o dinheiro. O dinheiro é apenas um espelho. O dinheiro, ele é um reflexo. Ele é a consequência de um caminho que começa aqui e termina aqui. Aí tu acha que para resolver ele, tu tem que ir lá para baixo no bolso. Não funciona, tá? Então, quando uma empresa investe em educação financeira, ela está mostrando para o seu colaborador, muitas vezes, que o salário dele é bom. E ele pode achar que o salário dele é ruim. O problema não é que o salário é ruim, o problema é que ele não sabe fazer a gestão eficaz do seu dinheiro, né? E é isso que eu mostro para as pessoas na minha consultoria, né, nos meus treinamentos. É isso, eu devolvo para eles, né, e coloco eles numa interrogação. Né? Será que é a empresa que paga pouco ou é você que falta assumir as rédeas da sua vida? Assumir o controle da sua vida? Porque o SPC Brasil e a Confederação Nacional do Comércio já colocaram, de cada 10 famílias, 7 não tem nenhum tipo de controle financeiro. De cada 10 famílias, 6 não têm o hábito de conversar em casa sobre dinheiro. Tu acha que vai dar certo? Esse instigar, eu acho que a empresa pode fazer esse papel. Trazer o seu colaborador e instigar isso nele, para que ele viva melhor, e uma vez que ele vive melhor, ele vai devolver isso para a empresa. Em motivação, em criatividade, em concentração, em criação. É fato, mas a gente precisa ter esse olhar, né? E é isso que a gente está fazendo hoje aqui, despertando, acho que para essa visão. Verdade. Show de bola a tua observação, não importa a quantidade de dinheiro, a pessoa precisa ter comportamento, né, gerar esse comportamento. A Anne mandou aqui, é fato, a Diane mandou palmas aqui, abraços para os nossos colegas que estão acompanhando e participando, e olha só, o Alexandre, a Vanessa, nesse inteirinho ainda, porque a próxima é a gente saber se essa questão da relação do salário, daqui a pouquinho eu quero te ouvir, sobre se ter salário e renda dá para prosperar independentemente. Tu já começou a dar uns pontos para a gente aqui. E a Vanessa está dizendo assim, ó, ela traz que percebe que é um tabu falar sobre dinheiro. A gente sabe disso, que as pessoas, já falamos aqui hoje, que as pessoas elas evitam, não gostam muito de tocar, e você falou, a família, o casal, às vezes não troca ideia sobre dinheiro, só quando está dando problema e às vezes está estourando a bomba já, e daí já às vezes é um pouquinho, não é que é tarde, né? Dá para sempre resolver, mas às vezes podia ter sido evitado o problema maior. Então a Vanessa diz, de que forma fazer incentivar colaboradores a perceberem a necessidade de buscar ajuda? O tema é um tabu e as pessoas parecem ter vergonha de expor sua situação. Muito boa pergunta, Vanessa, parabéns, tá? O dinheiro, numa escala, falando de tabu, ele, inclusive, ele supera, às vezes, até o medo da morte, né?
Então, o medo às vezes ele nos trava, né? Ele nos impede de progredir. Olha, Vanessa, eu vou te falar uma coisa. Alguém tem que fazer. Essa frase que eu quero deixar aqui, tá? E muitas vezes isso não vai partir do colaborador. Então a empresa precisa, claro, com sensibilidade, com cuidado e com profissionais que saibam transmitir, começar fazendo isso, seja através de uma palestra, né? Por exemplo, agora na pandemia, né? Por que não desenvolver um workshop online, um treinamento, uma palestra para o seu colaborador, onde ele vai estar dentro de casa? E a empresa deveria, inclusive, pedir, solicitar que seja assistida pela família, né? Nós fizemos agora uma live também para o grupo Marlan, de Guaramirim, quero parabenizar o Grupo Marlan. A gente está organizando também um workshop online, né? E nesse workshop, o pré-requisito vai ser trazer a família, tá? Então, Vanessa, a gente vai ter que quebrar um tabu que vem de muito tempo, né? Desde a infância, muitas vezes, o pai, a mãe, nunca falava de dinheiro em casa, lá na mesa, não só no almoço ou no jantar, mas os momentos de descontração, ou, enfim, de algum momento de conversa, de diálogo, não era falado sobre dinheiro. E nós crescemos com essa crença, e hoje, se a gente não trabalhar um pouco isso e mostrar que esse diálogo em casa, que essa conversa com os filhos é importante, que não é nada de complexo, sabe? Pode fazer toda a diferença. Então, eu sugiro começar por programas dentro da empresa, começa com talvez não com nível tão alto, começa com palestras, começa com eventos online, depois pode partir para workshops, depois você pode partir para, por exemplo, fazendo uma enquete, né, com os colaboradores que queiram conhecer um pouco mais do tema ou que tenham alguma dificuldade que gostariam de trabalhar, canaliza essas pessoas de forma individual, porque individualmente ele vai acabar se abrindo, e nada melhor do que começar, tá? Essa resposta se resume tudo a iniciar, né? Começa com treinamento, com workshop, com consultoria, talvez para quem mais precisa, para as pessoas que têm mais dificuldade, e com certeza essa cultura vai acabar se disseminando dentro da empresa. Bacana. Destacar a tua fala aqui, pouco de não necessariamente eles perceberão que precisam. Eu achei isso formidável, destacar que em educação financeira e na vida, não necessariamente, a pessoa às vezes está naquele meio, desconhece, né? Não tem aquela noção e por esse motivo nem sabe que precisa da educação financeira. Então, destaque dessa tua fala. Obrigado, e Vanessa também, obrigado pela resposta, Pofo, muito bacana. E até a Anne trouxe aqui para a gente, vou puxar a fala da Anne aqui. Obrigado, Anne, pela participação. Ela disse, eu tinha vergonha de falar sobre dinheiro, trabalhei minhas crenças, como você já trouxe aqui para a gente, Pofo, e hoje estou atuando com organização financeira. A Andrea traz uma pergunta ainda, porque essa tua fala está trazendo mais perguntas, eu vou puxando para a gente, tá, Pofo? Ela está assim perguntando, essa é uma pergunta bem ampla, mas eu vou te trazer como especialista, se tu tem dicas assim, muitos funcionários de uma vez só, poucos, como é que na tua experiência tu vê? Traz grupos pequenos, traz todo mundo, ou tem metodologias diferentes para trabalhar com diferentes quantidades de pessoas pela tua experiência? Pode ser para todos os públicos. O que a gente vai ter que organizar é, por exemplo, o tamanho desse trabalho, né? Então, quando nós fizemos no ano passado com o grupo ArcelorMittal, nós fizemos, além da palestra na semana da CIPAT, a palestra para todos os colaboradores, e eu fiquei na empresa, numa sala reservada, durante 3 dias, das 7h30 até as 7 da noite. E lá as pessoas vinham, né, conversando, tirando suas dúvidas. Estou falando do exemplo de empresa grande, tá? Uhum. E nós fizemos isso de uma maneira muito tranquila, documentada, inclusive, né, tudo registrado. Legal. E já tive também momentos de fazer treinamento, por exemplo, para 3 funcionários. Uma equipe com 3, 4 pessoas, não tem problema. Né? Se tiver uma pessoa na empresa,
É um ser humano que está lá. Já tem que atuar, né? Então, não importa o tamanho da empresa, tá? Com todas elas, não importa o tamanho. A diferença vai ser em a gente estar fazendo um escalonamento, fazendo um cronograma para atender todo mundo. Mas toda empresa pode e deve fazer esse trabalho. Legal. Fofo. Agradecer a Andréia, né, pela pergunta. Andréia, então, sugestão aqui, né, indicação do Pofo, fazer sensibilização em empresa grande, faz uma sensibilização grande, uma palestra que sensibiliza, depois pode fazer individualmente uns atendimentos, ajudar de forma mais individual, e 1 ou 10, todos têm valor e merecem receber essa informação. Obrigado, Andréia, pela participação. Ô, Alexandre, olha aqui que carinho que eu estou recebendo aqui, a Vanessa mandou aplausos, vou entrar no nosso próximo bloco, mas eu vou ter que ler o comentário da Michele para ti aqui. Alexandre, sempre as suas palavras são ímpares, super te recomendo, saudade de você da época da Crediteixo, essa faz tempo, hein? Crediteixo, não era nem a Cred ainda, faz tempo. Um abraço, tá? Tudo de bom. Obrigado aí pelas palavras. Meu amigo, então, e aí? Dá para prosperar independentemente de salário e renda? Como é que é essa história? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Claro que dá, tranquilamente, tá? Então, de novo, é possível, né? O que as pessoas precisam entender, Diogo, melhor, é que não é a renda que vai definir uma vida financeira equilibrada. Não é isso, e próspera, né? Quer ver, Diogo? Pensa comigo, tá? Você e as pessoas que estão aqui. Quer ver uma coisa? Você conhece algum profissional liberal ou autônomo que seja próspero, rico? Provavelmente sim, né? Conhece alguém profissional liberal com dificuldade? Eu conheço. Você conhece funcionário de empresa próspero, rico? Eu conheço. Conhece funcionário pobre? Sim. Conhece economista rico, economista pobre? Vendedor rico, vendedor pobre? Jardineiro rico? Eu tenho um jardineiro que às vezes vem aqui em casa, para mim, ele é rico. Por quê? Porque ele é inteligente na gestão do dinheiro dele, né? Tem renda extra, um monte de coisa, né? Então, por que eu coloquei isso aqui, tá? Rico ou pobre? Quando eu falo pobre, eu não estou falando do ser humano, tá? Eu estou falando de pobreza de decisões financeiras, tá? Pobre de gestão, né? Todo ser humano merece o nosso respeito. Bom, se todas as funções que eu falei aqui existem pessoas prósperas e pessoas pobres, que conclusão a gente pode chegar? É que algumas pessoas, Diogo, entenderam a regra do jogo e outros não. Ponto final. É assim que funciona, né? Um time que entra em campo para jogar, se ele não entende a regra do jogo, ele vai perder o jogo, ele vai colocar a mão na bola, ele vai fazer gol. A regra do jogo precisa ser entendida. E as pessoas hoje não conhecem a regra. Quando eu levo isso para o workshop, eu coloco como tripé financeiro, tá? Existe uma regra, e é o tripé. O que é esse tripé? Eu tenho que saber ganhar dinheiro, eu tenho que saber gastar dinheiro e eu tenho que saber investir dinheiro. Uhum. Mas a ordem é a seguinte: primeiro eu ganho, depois eu invisto e depois eu gasto, né? Ganhar dinheiro não tem nada a ver com se matar em trabalhar, né? Embora trabalhar é importante e temos que trabalhar sim bastante, não é isso que eu estou falando, mas é trabalhar com inteligência, né? Trabalhar com inovação, com criatividade, se destacar, né? Buscar o diferencial. Isso é saber ganhar dinheiro. Você sempre será observado, você sempre será valorizado se você fizer a diferença. E a chance de ganhar mais também aumenta, né? Gastar dinheiro tem a ver com fazer escolhas, né? Mas lembra quando eu falei antes que de cada 10 famílias, né, 7 não tem controle formal do seu orçamento? Como é que vai dar certo? Não vai, né? Gastar tem a ver com viver no padrão de vida correto. E as pessoas hoje, a maioria, vive fora do seu padrão de vida. Não vai dar certo.
E isso tem que ser trabalhado um pouquinho nas pessoas. Não é que você não deve ter o carro que você quer, do teu sonho, quer mudar de casa, quer fazer uma viagem linda e maravilhosa. Mas tudo isso tem hora e tem método para construir. Ponto. Investir tem a ver com realizar os teus sonhos. Mas aí eu quero trazer um outro dado e eu vou te mostrar por que as pessoas não investem no Brasil. Só 10% guardam dinheiro regularmente. Só 10%, tá? Porque Harvard fez uma pesquisa e perguntou para as pessoas em 1979, vocês têm sonhos? Pois bem, 84% não sabiam dizer. De cada 10, 8. 13% até tinha o sonho, mas não tinha o plano. E só 3% tinha o sonho e tinha o plano. Depois de 20 anos, eles chamaram essas pessoas e perceberam que as pessoas que têm meta e têm método, que sabem onde quer chegar e têm o caminho desenhado, elas ganham, em média, 10 vezes mais do que as outras. Por quê? Porque quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um objetivo na minha vida, eu transformo ele num plano de ação, a tendência é eu ir trabalhar mais motivado, ir trabalhar com mais afinco, com mais criatividade. Por quê? Porque eu tenho um sonho para realizar. Um sonho que me motiva a investir. É o sonho que faz com que eu vá lá e preencha um orçamento com qualidade, né? Porque eu sei que aquele orçamento vai sustentar os meus objetivos. Esquece esse negócio de orçamento para controlar dinheiro. Isso é muito previsível. Orçamento é para te ajudar a realizar os teus sonhos. E isso, nas minhas consultorias, é a primeira sessão que eu faço com todos os meus clientes eu quero saber quais são os 3 sonhos que tu tem na tua vida. Porque se você não tem sonhos, você não tem por o que lutar. Ponto. Então, fechando, todo mundo pode prosperar. Basta você saber ganhar, basta você saber gastar o teu dinheiro e investir com inteligência. Então, aquela velha máxima que diz, né? Quando eu tiver dinheiro, hoje está difícil a minha vida, mas quando eu tiver dinheiro, tudo vai dar certo. Inverta essa frase. Não é quando tiver dinheiro, tudo vai dar certo. Quando tudo tiver certo, você vai ter dinheiro. Quando você for dentro de casa, um esposo, uma esposa transparente, que tem diálogo, que conversa com o seu filho, que mostra para ele na prática, não é só falar, o filho vai ver aquilo que tu faz. Quando tu for trabalhar e fizer a diferença no teu trabalho, não importa se você é zeladora, ou diretor, ou motorista, ou auxiliar, seja o melhor auxiliar que essa empresa já viu. Quando você tem princípios e valores, quando você busca informação, você está aqui participando de uma live para aprender um pouco mais, porque é incrível, incrível. Tem pessoas que para ficar numa live de um cantor sertanejo, 10 milhões, 20 milhões de visualizações. Para assistir o Arsenal e o Paris Saint-Germain, 10 milhões no Facebook. E não está errado, porque eu também assisto, tá? Eu também assisto. Eu não sou Caxias. Eu só estou querendo dizer que quando é para participar, quando é para ler, quando é para buscar uma instrução, quando é para buscar uma... Não fazem. Depois reclama do chefe, reclama do líder, reclama do vizinho, reclama da mulher, do marido, do padre, do pastor, do colega. Ô cidadão, acorda para o mundo. Você é responsável pela tua vida e acabou. É assim que funciona. Show. Beleza? Tu já viu que o meu negócio aqui é reto e direto. Eu não trabalho muito, eu não fico muito mimimi, tá? Tá certo, eu acho que essa consciência, racionalidade, né, esse chacoalhar para o acorda, as pessoas ficam muito, né, terceirizando a culpa, é o governo, é lá fora. Temos problemas em todas as partes, mas onde é que está a nossa contribuição para a nossa prosperidade, né? Acho que essa fala tua me traz muito essa reflexão. A gente precisa se responsabilizar e estar no comando. E é isso que acontece, as pessoas deixam o comércio, as pegadinhas do comércio, a forma de consumir, tomar conta da vida delas e perdem as rédeas. E esse acordar que você está dando na gente hoje, faz a gente acordar, opa, pera, eu sou responsável, eu preciso olhar para a minha vida, eu preciso ter atitude,
para poder fazer a mudança que eu quero ver na minha vida, né? E parar de ficar nessa inércia. Show de bola, tá? Dias, deixa eu só pegar um exemplo. Eu comecei no ano passado uma consultoria e aí a pessoa, nunca me esqueça, disse assim para mim: hoje está difícil, mas eu estou desorganizado. Eu digo, tá, e faz uma linha do tempo aqui para mim, vamos traçar uma linha do tempo, porque tem crise, né? Hoje tem crise e tal. E ano passado, como é que estava a tua vida? Pois é, tá. E em 1999, como é que estava a tua vida? Não, porque lá tinha aquele problema, não sei do quê. Pois é, em 94. Não, porque daí tinha aquele outro problema. Cara, se você continuar assim, todo ano você vai ter um problema. Porque eu quero te falar uma coisa. Lembra disso aqui, ó? Isso aqui é a nossa vida. Hoje você está aqui, ó. Aqui. Amanhã você está aqui embaixo. Daqui a pouco você sobe, daqui a pouco você desce. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando o cara vai quebrar, ele ou ela, enfim, né, a empresa, a pessoa física, sabe quando a gente quebra? A gente não quebra aqui embaixo, a gente quebra aqui em cima, ó. É aqui, ó. Não é aqui. Por quê? Porque quando as coisas vão bem, você tem que ser diligente, você tem que ser disciplinado. O teu colchão financeiro, a tua reserva para, no mínimo, 6 meses da tua despesa, você tem que fazer quando as coisas estão bem. Não, aí quando está tudo bem, se acomoda, né, encosta na cadeira, acha que já sabe tudo, e aí não faz o dever de casa. Aí quando a vida te coloca uma descida, daí você acha que o teu problema foi por causa da descida. Não, o teu problema foi por causa da falta de disciplina. Fantástico. Então, eu digo a todos aqueles que trabalham comigo, se você não tem investimento ainda, o primeiro que você vai fazer é uma reserva, é um colchão financeiro. Mas eu ganho muito pouco, né? Eu não tenho como guardar. Então, vamos lá. Quanto que você acha que tem que ter para começar a guardar dinheiro, a poupar? Eu acho que tem que ter 300. E você acha que tem que ter quanto? 500. Aí nas minhas palestras eu pergunto para as pessoas, né? E você? Tem que ter 100 reais. Tá, e 10 reais? E 20 reais? Porque 10, porque 20 é muito pouco, porque não adianta. Olha, funcionário de empresa nas minhas palestras fala muito isso, tá? Aí eu digo assim, querido, quem não começa com 20 reais não vai colocar 200. Pronto. Quem não começa com 10 não vai colocar 100. E quem não começa com 50 não vai colocar 1.000. Porque o dinheiro é princípio. Princípio é o quê? Princípio é o que vem primeiro. Primeiro você cria o hábito de poupar, você cria um hábito de investir. O dinheiro, ele vem com o tempo. E nós só mudamos crenças e paradigmas, hábitos, como? Somente com repetição. Por isso que o programa tem que ser sempre continuado. Né? Novas crenças nós formamos com a soma de repetição e emoção. Quando eu repito e faço e vou, e eu vejo que eu estou começando, e eu percebo que eu estou acumulando dinheiro, e eu percebo que aquele número está aumentando, aquilo ali gera um impacto emocional e cria uma nova crença em mim. Verdade. Por isso que a disciplina e os princípios valem mais do que o dinheiro. Né? Primeiro, nós criamos os hábitos. Depois, os hábitos nos formam. Formamos os hábitos primeiro, depois os hábitos nos formam. Fantástico. Essa tua fala da construção, do prazer que a gente vai construindo ao conseguir conquistando, vai reforçando a vontade de fazer mais. Eu aprendi a gostar eu comecei a ver que eu podia guardar dinheiro, e eu guardei um pouquinho. Eu disse, olha, eu tenho 100, 200, 300, olha só que bacana. Aquilo, quando você falou, eu me vi naquele momento. É um sentimento bom aqui dentro. É uma afirmação, é uma coluna, é uma força que você vai criando. E depois, até fica ao contrário, tu fica chateado se tu não consegue mais naquele mês guardar o valor e tal. Então é fantástico, muito legal. E aí, Diogo, só pegando um pouquinho esse teu gancho, eu também já ouvi de clientes, né, de coaches meus, nas palestras, enfim, falando que, eu quero mais dinheiro para poder gerenciar melhor a minha vida. Eu digo errado. Você não espera ter mais dinheiro para gerenciar. Você aprende a gerenciar para ter mais dinheiro. Então, quando eu falo dos princípios do dinheiro, primeira coisa que se faz com dinheiro, viver as contas do dia a dia, a família, tá?
Número 2, investir para o futuro, para os teus sonhos. Número 3, lazer e diversão. Também faz parte da vida, não tem problema. Só que a única coisa que eu tenho que entender é que eu não posso comprar um casaco toda semana e um sapato a cada 15 dias, talvez. E não preciso sair 3 vezes por semana, talvez. É equilíbrio, tá? Terceiro e quarto, doação. Seja grato, seja generoso e seja caridoso. Generoso e caridoso são coisas diferentes. Caridade é quando você faz por uma causa, por alguma... E generoso é você doar, mesmo que talvez a pessoa não precise, mas você faz isso porque você é grato por aquilo. Então, quem trabalha os princípios do dinheiro, família, futuro, lazer e lazer com equilíbrio e doação, com certeza vai ter uma vida de prosperidade. Existe um número mágico, tá, das pessoas que têm prosperidade, que chega mais ou menos nesse percentual. 50% de tudo que você ganha vai para o seu viver, vai para o seu dia a dia. Água, luz, alimentação, aluguel, transporte, papapá, né? 30% você deveria investir. E 20% você pode se divertir. E aí eu pego o salário dele e dela, somo o salário da família, aí eu faço esse cálculo, e aí as pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas até que é bastante para sair, né? Para gastar, para se divertir, né? Exatamente. Mas você tem que saber que tem um teto. Né? Então, esse tipo de informação nós temos que disseminar mais no Brasil, tá? No Brasil e no mundo. Quando eu saí das atividades que eu tinha, que eu pedi para sair, eu pedi justamente por um propósito, que o meu propósito hoje é transformar vidas financeiras. Só que o Diogo também faz isso e faz muito bem, mas o Diogo sabe que nós temos que multiplicar isso muito mais, porque se nós tivermos pessoas mais educadas financeiramente, nós teremos comunidade, primeiro, a pessoa melhor, a sua família melhor, o bairro, a cidade, o estado e o Brasil e o mundo melhor. Verdade. Né? E lhes digo mais, o problema não é desigualdade social, esquece isso. O problema é desigualdade de conhecimento. Porque não adianta a gente tratar o sintoma, nós temos que tratar a causa. Verdade. Fantástico. Pofo, a gente está chegando no finalzinho. A live voou. O Neto já respondeu o que é a sinergia, né? A Patrícia tinha perguntado. Quando você foi falando, ela tinha mandado a pergunta. Aquela premissa de guardar 30%, então já está respondida aí, tá, Patrícia? E até a Catherine e a Grazi trouxeram fizeram uma conexão aqui com o profissional de RH, que tem bastante aqui escutando a gente, e também vai ouvir com certeza gravado depois alguns profissionais, que é um formador de opinião. Então, dar o exemplo, né, levar a educação financeira para a equipe é sempre muito importante. E a Grazi disse também que o RH tem um papel importante em auxiliar na educação financeira dos colaboradores e familiares. Meu amigo, a Mara até responde aqui que falta atitude, é isso aí. Bom, Pofo, vamos para a nossa consideração final. A gente está muito bom papo, mas eu queria te fazer essa pergunta e ouvir de ti. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante para a gente fechar com chave de ouro essa noite fantástica contigo. O dinheiro traz felicidade, meu colega? Como é que é essa história? Tu acredita nisso? Como é que vê isso? Eu gosto de levar esse tema para as palestras, para os workshops, eu faço essa pergunta. A metade diz que sim, a metade diz que não. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você tem dúvida e não sabe se o dinheiro traz felicidade ou não, uma coisa você vai concordar comigo. A falta de dinheiro, com certeza, traz problema. Verdade. Então, amigos e amigas que estão aqui, quem traz felicidade são as pessoas. Cada vez mais a gente vai evoluindo. Com o passar dos anos, eu já pensei muito sobre isso. A felicidade sempre vai estar nas coisas pequenas que muitas vezes nós não damos a devida relevância. Agora, quando eu tenho dinheiro, o dinheiro me ajuda a ter uma família com mais viver com mais tranquilidade.
O dinheiro me ajuda a me dar mais segurança. O dinheiro permite com que eu possa resolver eventuais problemas que venham a acontecer, enfim, né? O dinheiro faz com que eu realize meus sonhos. Eu sempre digo que o dinheiro é uma ponte que me faz sair de um lado até o outro. Aqui está o que eu quero. Aqui eu estou hoje. Essa ponte que vai me levar para lá é o dinheiro, né? Então, a gente tem que olhar, sim, para o dinheiro com bastante atenção, porque a felicidade quem vai trazer são as pessoas. Mas sem dinheiro, vai ser difícil você ter uma vida como você merece. Uma vida próspera, uma vida com realização, uma vida com satisfação, e vale a pena, tá? O nosso grande mestre já falava, né? Eu vim para que tenhas vida e tenha em abundância. Não é abundância de ganância, de mesquinhez, de avareza, não, é abundância de gratidão, é abundância de generosidade, de cooperação, mas é a abundância também de ter uma vida plena, uma vida realizadora, né? E quando muitos dizem para mim assim, o problema de tudo é a falta de informação, aí eu digo, não, o problema não é a falta de informação, o problema é a falta de sabedoria. Informação, colegas, nós encontramos em qualquer lugar, mais talvez até do que nós precisamos. Agora tem que ter foco, tem que ter disciplina e, principalmente, foi falado aqui, alguém colocou essa mensagem, tem que ter atitude, né? E nós vamos cair, nós vamos tropeçar. Não se enganem, tá? Não se enganem. Alexandre, qual que tu acha que é um grande segredo, assim, para o sucesso, para a evolução? A gente tem que saber aguentar porrada, porque a vida vai dar porrada. Quando eu falo porrada aqui, todo mundo é inteligente, sabe o que eu estou falando, né? Hoje está tudo bem, pode ter um problema amanhã dentro de casa, depois vai ter um problema no trabalho, daqui a pouco pode dar um problema de saúde, daqui a pouco é Covid, daqui a pouco é economia, daqui a pouco é fornecedor na empresa, daqui a pouco... Gente, nós temos que ser, como diz o Taleb, né, no livro Antifrágil, né? A gente tem que ser mais do que resiliente, de resistir e voltar para o ponto original. Isso é resiliência. A gente tem que resistir, mas a gente tem que se moldar, a gente tem que evoluir, a gente tem que achar novos caminhos, a gente tem que estar aberto, olhar as coisas diferentes, enxergar as coisas diferentes, e com os erros que acontecerão nas nossas vidas, como diz Napoleão Hill, né, que toda dificuldade traz consigo uma semente de um benefício equivalente. Hoje, quando acontece um erro aqui na minha vida, no meu trabalho, qualquer coisa assim, eu olho para ele e digo, agora eu entendi, isso veio na minha vida para aprender aquilo. Então, quando a gente começa assim, a ter mais sabedoria, a gente começa a viver com menos, porque as pessoas podem encher menos o seu caminhãozinho e ter uma vida mais leve, uma vida mais com a sua família, uma vida mais dedicada ao seu trabalho, à sua família, e percebe que a gente pode ser feliz com menos, tá? E invista para o seu futuro, conquista a sua independência financeira. Porque, como dizia um outro autor, né? Um homem que não tem dívidas é um homem livre. E tenho dito. Muito obrigado. Que conversa boa. Gratidão, hein, Alexandre? Muito bom te ter aqui. Muito obrigado pela tua dedicação, de trazer generosamente essa discussão, tanto tempo, né? A gente sabe que vê pelas tuas palavras, é veemente, é verdadeiro, é genuíno o teu propósito. Parabéns pela tua dedicação. A gente já se conhece há um bom tempo e cada vez que eu te encontro, a gente pode fazer essas trocas, eu passo a admirá-lo cada vez mais. Obrigado de verdade. Gratidão é a palavra. E, pessoal, o povo, eu já vou deixar ele dar o tchau para todos aqui, né? Vamos nos despedindo, mas vou deixar o teu contato, porque as pessoas provavelmente vão querer saber mais, te procurar, e está aqui o site do Pofo, é o www.alexandrepofo, com 2fs.com.br, e o e-mail é contato@alexandrepofo.com.br. Amigo, gratidão, tenho certeza, as pessoas já foram mandando aqui, sensacional, ótimo tema, Jéssica, Patrícia, Fernanda, Mara, enfim, as pessoas acompanharam, foi muito bacana. Eu posso te dizer que eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida das pessoas. Quero reforçar o agradecimento e deixar aqui
o teu tchau aí, o teu bye-bye para o pessoal, para a gente finalizar a nossa live, que foi fantástica hoje. Então, me resta aqui dizer gratidão. Essa é uma palavra que eu sinto nesse momento, né? Obrigado é muito pouco, então é o sentimento aqui que está transbordando. Gratidão, Diogo, gratidão ao Marquinho, que também, né, proporcionou isso tudo. Gratidão a cada uma de vocês que esteve aqui conosco ao vivo, que está assistindo isso aqui depois. E eu quero lhes dizer, porque eu sou de pessoas, eu fui diretor e sempre atuei com operações, com números, mas quem foi meu liderado provavelmente lembra de algumas frases que eu usava. Pessoas fazem números, números não fazem pessoas. Né? E quanto à sua carreira e à nossa carreira, que sejamos nós o CEO das nossas vidas. Curiosidade para estar buscando e aprendendo sempre. Entusiasmo, que é aquele entusiasmo, é Deus dentro de você, é energia, é o que te move. E otimismo, para você se proteger um pouco, talvez, de tudo que vem acontecendo por aí. Talvez você ouviu a frase que diz, seja protagonista da sua vida. Eu lhes digo mais. Quero ir um pouco mais. Mesmo que o protagonista tenha um papel decisivo, não esqueça que ele é apenas um personagem daquela história. Seja o diretor, escreva você a história da sua vida. Que Deus acompanhe cada um de vocês, prosperidade, gratidão e até breve. Obrigado. Obrigado, meu amigo Marcos aqui, gratidão, Marcos, também trabalhou contigo, né, mandou uma aqui. Recentemente você foi coach financeiro, também apoiou ele, abração para o Marcos, nosso parceirão aqui na BRH, gratidão a todos vocês que ficaram conosco, Pofo também, lembrando, né, meus colegas, a todos vocês que a BRH, né, de Blumenau, ela tem feito toda terça-feira, nós estamos conversando, nós estamos trazendo aqui temas relevantes para a nossa comunidade, para os nossos associados, valorizando e ajudando, né, a levar conhecimento para que as empresas se diferenciem e cresçam. O tema de hoje foi a importância da educação financeira, com esse fantástico, querido Alexandre Pofo, foi um prazer, muito bom, muito obrigado. E a BRH, ela é mantida, né, a nossa BRH, ela tem como patrocinadora aí, mantenedora a DLB Tecnologia, um abraço ao pessoal da DLB, e apoiadora de gestão, a nossa Garcia Contabilidade. Agradeço o Pofo, agradeço a todos vocês. Meus amigos, fiquem bem. Terça que vem, nós temos um evento especial também, quero convidá-los, a gente já tem as inscrições aí pela página da internet, fiquem de olho e a gente se vê logo mais, a gente se vê por aí. Muito obrigado, até mais, obrigado, tchau, Pofo, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.